Olá, dando continuidade à nossa atividade de revisão, vamos falar agora na unidade 4, gestão de estoques. Inicialmente, vamos colocar aí uma definição muito simples do que é estoque, né? Na verdade, estoque nada mais é do que a sobra ou o excesso, seja de matéria-prima ou seja de produto acabado, aqui de propriedade da empresa, não é? O estoque, ele pode ser gerado, né? Ele é gerado em função do desequilíbrio entre a oferta e a demanda. Existe uma quantidade demandada de produtos, insumos industriais, ou mesmo produtos acabados, no caso de varejo, esse tipo de coisa, e existe a demanda, não é? Por estes produtos. O desequilíbrio entre essas duas situações é que gera o estoque, não é? Ele pode ser um estoque intencional, um estoque ocasionado pela ausência de planejamento, ou mesmo um estoque ocasionado pela falha de planejamento. O intencional, obviamente, está ligado a situações em que a empresa percebe que pode tirar proveito de manter o estoque. Situações de compras, com médias de compras acima do necessário, para tentar economizar num frete, por exemplo. A situação de compras de quantidades acima do necessário para ganhar preço, às vésperas de um aumento ou a situação de algum desconto em função do volume, não é? São situações atreladas ao estoque intencional, gerado intencionalmente, não é? A ausência de planejamento é um negócio grave, né? A empresa que não planeja fatalmente terá problemas futuros. E o estoque relacionado à falha do planejamento, mais grave ainda, né? Porque fizeram errado. Então, há de se corrigir, há de se punir quem errou, não é? A gente tem como também classificar os estoques. Nós temos estoques de matéria-prima, estoques em processo de produção, estoques de produtos acabados e estoques de peça de reposição, não é? Matéria-prima, obviamente, está ligada à matéria-prima que será utilizada na industrialização de novos produtos. Processo de produção são estoques que estão em trânsito dentro da organização. Os produtos estão sendo utilizados na manufatura de futuros produtos. Já o estoque de produtos acabados, como o próprio nome diz, são produtos que estariam prontos para o consumo, para serem colocados no mercado, né? E o estoque de peças de reposição está ligado à situação de manutenção de máquinas e equipamentos necessários no processo produtivo, né? Nós temos também outras formas de classificar os estoques, né? Em função do seu papel de utilização dentro da organização. A gente tem o estoque de trabalho, tem o estoque de ciclo de produção, o estoque de canal de distribuição, estoque de segurança, de especulação, de sazonalidade, enfim, são situações em que o estoque estará presente em função do seu uso no seu dia a dia, né? Uma outra temática importante nessa unidade relaciona-se aos custos dos estoques, porque assim, quando a gente estuda gestão de estoque, obviamente que a gente está buscando reduzir custos no que se refere à manutenção de estoques. Nós temos custos de capital, temos custos de gerenciamento dos estoques, não é? O custo de capital, obviamente, está ligado ao valor necessário, não é? Para se manter o estoque. O custo de gerenciamento é o custo de pessoal para fazer a gestão desse estoque, né? Custo de armazenagem, espaço físico que é utilizado para se manter esses estoques, né? É um custo de risco de depreciação, seguros, esse tipo de situação, né? Temos custo de setup também, que está relacionado a pedidos específicos de um cliente. Enfim, existem N tipos de custos atrelados aos estoques. Daí o porquê, então, da importância da gestão dos estoques. Porque sem essa gestão adequada, a tendência é que se aumente os custos. E nenhuma empresa quer isso, né? A gente tem também situações em que podemos planejar os estoques, não é? O método de planejamento de estoque visa controlar a quantidade de estoque de maneira a atender o nível de serviço vendido a um custo de estoque mínimo, que minimize o impacto no transporte e no processo do pedido, no processamento do pedido. Nós temos aí, podemos dividir, né, o planejamento do estoque sobre a ótica de 3 processos da logística. O métodos aplicados à administração de materiais, matérias-primas, né, que são as técnicas do JIT e do MRP. Métodos aplicados à distribuição física,
produtos produzidos e produtos acabados, e métodos aplicados a qualquer situação. Então temos que o planejamento do estoque, né, principalmente no que tange a produtos acabados, pode ser dividido em duas categorias, né? Métodos de empurrar o estoque e de puxar o estoque. O empurrar está relacionado em a empresa produzir o que ela acredita que irá vender e despejar isso no mercado, passar para seus distribuidores, para seus atacadistas, fazendo com que esses provoquem o giro dessa mercadoria no produto final, no consumidor final, não é? Já o puxar, o estoque puxado, está relacionado ao estoque que é vendido antes de ser produzido. Primeiro vende-se o produto para depois ele ser produzido. Então uma coisa é você empurrar o estoque, produz primeiro e vende depois. A outra forma é você puxar o estoque, vende primeiro, produz depois. Os controles dos estoques. Nós temos que o controle do estoque tem o objetivo de controlar os valores necessários a serem despendidos, né, pela organização para boa gestão, né? O controle do estoque tem a menor busca de imobilização possível do capital em estoque, ou seja, quanto menos dinheiro parado, melhor, né? Nós temos também que na gestão de estoques ela pode ser realizada por meio de algumas estratégias básicas, não é? Podemos trabalhar com o custo médio ponderado, podemos trabalhar pelo método do primeiro que entra, primeiro que sai. Estamos falando de giro de produtos em estoque, não é? E o método do último a entrar, o primeiro a sair. São as siglinhas que nós temos aí, o PEPs e o EPs, não é? A gestão de compras. A gestão de compras está relacionado a atrelar ao último setor, a ponta da conversa, né? Quem é que vai comprar os produtos, a política da empresa. Ou seja, trabalharemos com estoque, pouco estoque. Como faremos? O setor de compras vai ser o responsável por fazer a ponte com os fornecedores, não é? É o setor de compras, então, que estará definindo quais serão os fornecedores que nos auxiliarão na manutenção dos estoques nos níveis que nós julgamos ser necessários e adequados, não é? Ele deve interagir intensamente com todos os departamentos envolvidos para a compra de produtos e insumos, né, a fim de desenvolver os fornecedores. Já os fornecedores, nós temos basicamente dois tipos de fornecedor. O fornecedor para compras imediatas, que é o que serve de imediato com nossas necessidades de algum produto ou serviço, e temos o fornecedor parceiro, que é o que vai trabalhar no longo prazo. Então, esses dois tipos básicos de fornecedores estão basicamente ligados ao que é o socorro imediato, é o que atende a nossa necessidade imediata, e ao que vai efetivamente ser nosso parceiro a longo prazo, não é? O parceiro a longo prazo é o mais interessante de ser desenvolvido, obviamente. Por quê? Porque ele vai trabalhar custos junto com a gente. A ideia é que haja uma certa integração na cadeia de suprimentos, de forma que o fornecedor se aproxime da gente, consequentemente, as nossas operações conjuntas melhorarão o custo final. Esta que é a ideia básica, não é? No que diz respeito à armazenagem, a armazenagem, ela refere-se à administração do espaço necessário para manter os estoques e produtos, né? Atualmente, os armazéns vêm funcionando mais como terminais logísticos de embarque e desembarque. A ideia é que se minimize o tempo em que os produtos acabados fiquem armazenados. Tá? Uma boa gestão do armazém hoje procura quase que não descarregar produto dentro do armazém. Ele funciona quase que como um entreposto logístico, entende? Então a ideia é diminuir o prazo, neste último elo, né? Finalizando, a gente tem um inventário. O inventário nada mais é do que o controle do que nós temos, né? Faça inventário em uma empresa no sentido de procurar sabermos o que temos, né? De produtos, matéria-primas, produtos acabados, máquinas e equipamentos, né? Vencimento de alguns produtos que tem data de vencimento estipulado, né? Valor de todos eles. Na verdade, o inventário é a ponta que vai dar sustentação à parte financeira da coisa. No levantamento que é feito item a item, setor a setor,
de maneira a munir o setor financeiro da empresa com informações para poder fechar o valor total de seus ativos, sejam eles circulantes, não é? Produtos, ou seja imobilizado, né, da empresa. O inventário normalmente ele é feito uma vez por ano quando a empresa fecha seu balanço. E normalmente também é feito de forma informatizada. A maioria das empresas hoje já tem tudo isso no seu sistema de forma informatizada. Ok? Basicamente é o que temos nesta unidade. Bom dia a todos.